Fala pessoal, vamos seguir aqui com a genética nos cromossomos sexuais, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o que a gente chama de cariótipo, ou seja, a disposição dos nossos cromossomos, tá? Eu já falei para vocês em outras aulas que nós temos 23 pares de cromossomos. Os nossos cromossomos estão em pares, né? Um que veio do pai, outro que veio da mãe, ou seja, totalizando 46 cromossomos. Todos esses pares de cromossomos aqui, ó, do 1 ao 22, que eles são todos os cromossomos são numeradinhos, né? E do cromossomo 1 ao 22, a gente diz que são cromossomos autossômicos, que a gente veio falando até o momento, né? Ou seja, são os que vão dar as características gerais do corpo. E existe um par que, que são os cromossomos sexuais, tá bom? Que vão falar sobre as características sexuais, masculinas e femininas. E aqui rola uma diferença, tá? Entre o cromossomo, entre o sexo masculino e o feminino. No sexo masculino, existem dois cromossomos sexuais diferentes. Um deles chamado de X e o outro chamado de Y, tá? Então o homem possui dois cromossomos sexuais diferentes, X e Y. Já as meninas, as mulheres, possuem dois cromossomos sexuais iguais, X e X. Beleza? Na hora da doação dos gametas, na hora de formação dos gametas, as mulheres só podem formar gametas X, porque ou ela vai doar o X ou ela vai doar o X. Então a mulher só pode doar o X. Já o homem, ele pode doar o X ou o Y, tá bom? Então, se o gameta masculino X fecundar o feminino X, vai nascer uma pessoa XX, sexo feminino. Se o gameta masculino Y fecundar o gameta feminino X, que só pode ser X, vai nascer XY, sexo masculino. Tá bom? Olha que interessante, cromossomo 21, né? Esse cromossomo 21 é que pode acontecer uma doença chamada síndrome de Down. Em vez de ter uma dupla dos cromossomos, apareceu uma trinca. Três cromossomos aqui, uma trissomia do cromossomo 21. Tá, mas isso é uma questão lá para meiose, para a gente falar de anáfase, que não é o momento aqui. Tá? E uma coisa interessante é o corpúsculo de Barr. Tá? Nas espécies que são XY, como é o nosso caso, né? O homem tem o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher ela tem um cromossomo X e um outro cromossomo X. Então ela teria XX. Só que o segundo cromossomo X ele fica muito condensado, muito espiralizado, inativo, tá? E isso é chamado de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, mesma coisa. Beleza? Então, ó, cromossomo X e um fica inativo. Vinícius, o X no homem funciona? Funciona, ele está ativo. Na mulher está ativo? Um deles está. E o outro? Inativo. O que é interessante é que em umas células esse daqui pode estar ativo e esse está inativo. Nas outras pode estar ao contrário. Esse aqui ser o ativo e esse aqui está todo enroladinho, todo condensado e inativo. Nome disso, corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Tá? Existem outros sistemas nos outros seres vivos, tá bom? Então aqui, ó, sistema XY, que é o do nosso caso, da espécie humana, da maioria dos vertebrados também. A fêmea, né, no caso da espécie humana mulher, a gente diz que ela é homogamética, ou seja, os dois cromossomos são iguais, XX. O homem é heterogamético, ou seja, os cromossomos são diferentes, X e Y, tá? Em algumas espécies, existe o sistema X0, ou seja, só tem um cromossomo sexual. No caso, a fêmea vai ser XX, homogamético, e o macho vai ser heterogamético X0, tá? Então o macho ele vai ser heterogamético X0. Acontece com algumas espécies de insetos, por exemplo, gafanhoto tem, tá? Vamos seguir. Aqui existe o sistema ZW, tá? Que sistema é esse? O macho é ZZ, ou seja, é heterogamético, e a fêmea é ZW, ou seja,
perdão, o macho é homogamético, ZZ, e a fêmea é heterogamético, ZW. E por último, aqui o ZW, perdão, é um exemplo de aves, algumas aves são ZW. Tá? E por último é o Z0, que no macho vai ser ZZ e a fêmea Z0. O interessante aqui é só você saber que existem as possibilidades, tá? Geralmente o problema vai estar te dizendo o que é cada um deles e para você tentar interpretar, beleza? Seguindo para o próximo, ter que ficar pausando porque está travando o computador. Esse slide aqui é muito interessante, que a gente fala de partenogênese. Partenogênese acontece, por exemplo, na abelha, né? Então, como é que funciona a partenogênese? É quando o óvulo não fecundado dá origem a um indivíduo. Olha como é que a reprodução nas abelhas é interessante. A abelha rainha saiu para o voo nupcial. Ela produziu vários óvulos, tá bom? Os óvulos que forem fecundados pelo zangão, o espermatozoide fecundou com óvulo, vão formar novas abelhas. Pode ser abelha operária ou rainha, aí vai ter distinção por causa da geleia real e etc. Assunto para outro momento. Mas os óvulos que forem fecundados vão ser sempre do sexo feminino, vai nascer abelha. Já o óvulo que não foi fecundado, ou seja, aquele que o espermatozoide do zangão não conseguiu fecundar, não vai ser jogado fora, vai formar o macho. Então o macho ele é formado com a metade de cromossomos da fêmea. Então a fêmea, se ela tem os cromossomos em pares, que a gente diz diploide, né, 2N, coisa lá de mitose e meiose, o zangão ele vai ser N, porque ele só vai ter a metade do número de cromossomos, ele vai ser haploide. Então vamos dar um exemplo. Eu não lembro de cabeça qual é o número de cromossomos da abelha, vamos supor que seja parecido com o nosso, 46, que acontecesse na espécie humana, 46. As mulheres teriam 46 cromossomos, 23 que viria da mãe e 23 que viria do pai, e os homens só iam ter a metade dos cromossomos. Caraca, Vinícius, já entendi que a fêmea produz gametas igual o nosso, né? Meiose, vai colocar metade dos cromossomos nos óvulos. E o macho, como é que produz gametas? O macho produz gametas por mitose, tá bom? Ou seja, formando células geneticamente iguais à célula do corpo dele. Tranquilo? Mas aí é assunto mais para frente. Para agora, o importante é partenogênese. Quando o óvulo não fecundado, quando o óvulo não fecundado forma um indivíduo. No caso da abelha, o óvulo não fecundado forma o macho, o zangão. Os óvulos fecundados formam as fêmeas, tá? Para começar pela mais fácil, a gente vai falar agora sobre herança ligada ao cromossomo Y. Ah, por que a gente não começa pelo X? Porque o X tem uns detalhezinhos um pouquinho mais complicados. O Y é mais fácil. Por quê? Porque o homem ele é XY. Então, se esse Y contiver o tiver, tiver presente nele o alelo para uma determinada característica, todo homem da família que receber aquele alelo vai ter a característica, tá bom? Não, ou seja, vão ser características que não vão estar presentes nas mulheres. Exemplo, excesso de pelos na orelha, né? E esse caso, o excesso de pelos na orelha, não acontece nas meninas. Por quê? Porque ele está vinculado ao cromossomo Y. Em mulheres não tem o cromossomo Y, tá bom? Aí, então, agora, pensa comigo. Se eu tenho essa característica, excesso de pelos na orelha, vamos supor que eu tenha, se eu tiver um filho, se eu tiver um filho, se for do sexo feminino, não vai ter. Mas se for do sexo masculino, necessariamente vai ter, porque eu vou estar doando o meu Y para ele. E esse Y vai ter essa característica. Isso vai ser passado adiante, chamado de genes holândricos, tá bom? Então, o que é genes holândricos? É uma característica ligada ao cromossomo Y, que é presente apenas no sexo masculino, tá bom? Até porque mulher não tem cromossomo Y. Beleza? Então a gente tá fechando por aqui, vai fechando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a herança ligada ao cromossomo X e alguns casos especiais, tá? Que é a herança mitocondrial e também vamos falar um pouquinho sobre a herança
influenciada pelo cromossomo X, mas não ligada ao cromossomo X. Existe essa diferença. Então, na última aula, a gente mata isso aí com alguns exercícios do tipo lá de exercício do tipo de herança genética que a gente está estudando. Tá bom? Valeu, galera. Bons estudos. Tendo dúvida, manda pra gente. Não deixa de ler sua apostila. Sua apostila tem um material compacto, bem resumido e bem interessante, focando aí no seu vestibular. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.